Nós estamos há mais de 40 dias com mais de 1.000 óbitos sendo registrados. Né? São praticamente 16 semanas de crescimento do número de casos e número de óbitos. Portanto, o quadro é inquestionável e ele é fruto do conjunto de decisões, né, da sabotagem explícita que o Bolsonaro fez. E aí eu vou apenas citá-las para a gente poder, você escolher e a gente poder adotá-las. Desde o começo, quando se desmontou a estrutura técnica do Ministério da Saúde, eu não estou me falando dos ministros, da sucessão 3 ministros no enfrentamento da pandemia, eu estou me dizendo a desmontagem da estrutura técnica do Ministério da Saúde, da desmontagem do Comitê Técnico-Científico do Programa de Vacinação, da incapacidade de prover testes, de prover o país de equipamentos de proteção individual, de não ter uma política para o complexo médico-industrial capaz de produzir a regulação de preços, né, de incidir sobre as carências, sobre os insumos que estavam em falta, como equipamentos de respiradores, como gases medicinais agora no Amazonas, como medicamentos para intubação e indução da intubação. Quer dizer, o governo federal se ausentou completamente dessa história. A sabotagem que o governo faz em relação às medidas chamadas não medicalizantes, que vão da destruição das estratégias de isolamento social, do fato de que o Ministério da Saúde não colocou uma campanha no ar até agora, publicitária, para comunicar, para educar, para poder informar a população. A própria campanha do presidente da República, há poucos dias, sabotando o uso de máscaras, né, colocando em questionamento se as máscaras teriam ou não teriam eficácia. Né? As ameaças que faz do ponto de vista de confronto com governadores e prefeitos que ferem os seus interesses. Né? A incapacidade de coordenar o Sistema Nacional de Saúde, de financiar a ampliação de leitos de UTI que foram feitas. Hoje, nós temos os estados e municípios literalmente sem condição de financiamento. Os equívocos absurdos que foram feitos na condução da estratégia de vacinação, a aposta no único produtor, a não aquisição de vacinas, a guerra política contra o governador de São Paulo, que colocou de forma vulnerável toda a população de forma desnecessária, quando o Instituto Butantan é uma instituição não apenas séria, pública e que sempre foi uma parceira de primeira ordem do SUS, junto com a própria Fiocruz. Então foram se acumulando erros, que são erros de ordem política, porque Bolsonaro lida o tempo inteiro no confronto, ele mantém a sua base coesa na hora em que ele escolhe os seus adversários políticos, onde ele faz a guerra, né? E, claro, se apropriando dessa visão negacionista, dessa forma terraplanista, né, de ver o mundo, sem nenhum compromisso com a vida, é uma política eminentemente necropolítica, né, que não enfrentou a desigualdade social estrutural desse país. Veja, o próprio auxílio emergencial, se saiu e saiu nos moldes que saiu, foi graças à oposição no Congresso Nacional. O PT teve um papel fundamental, né, porque não teria saído, porque tem uma lógica econômica também imperando. Né, as próprias definições que envolvem a não aquisição de vacinas tem a ver com o dedo do Guedes, do ministro da Economia, a subordinação do ministro da Saúde, tanto ao presidente da República quanto ao ministro da Economia, no sentido de não tomar as decisões necessárias para que fossem providenciadas um conjunto, né, de iniciativas nesse sentido. Enfim, são questões que vão se acumulando, né, que apontam para essa tragédia de caráter humanitário, econômico, social e sanitário, mas que tem, na sabotagem explícita criminosa do presidente da República, a gênese, aquilo que é capaz de explicar, né, a tragédia que nós estamos vivendo.